Bom dia a todos. O Minuto do Dia hoje quer refletir sobre o lado perverso, o lado cruel, o lado desumano dos procuradores da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, da juíza Carolina Lebos, que cuidava da prisão de Lula em Curitiba, na Polícia Federal. Porque algumas falas e ações desses agentes públicos foram tão perversos que fogem à normalidade. E o que nos aflige é que uma sociedade tornada enferma, fanática, doente, de ódio, desprezo e nojo por Lula e o PT, ou endossava essas falas e ações, ou, talvez pior, se omitiam, como se não fosse com eles. Sendo que se essas ações e falas fossem cometidos contra seus familiares ou contra pessoas que eles respeitam, essas pessoas se rasgariam de dor, de indignação e de revolta. Quando eu não me revolto contra uma violência cometida contra um adversário, que me faria chorar de dor se cometida contra uma pessoa que eu respeito e amo, eu já perdi toda a minha ética pessoal. Primeiro exemplo que eu quero dar é quando os procuradores falaram na ocasião em que Lula quis ir, primeiro no enterro do irmão Vavá, depois no enterro do seu neto Arthur. Tivemos falas dos procuradores como o safado só quer passear, ou insinuações de que ele queria ir ao enterro de Dona Marisa para fazer uma manifestação política. Ou seja, como se o casamento de décadas de Lula com Dona Marisa fosse uma palhaçada, uma farsa, mais um ato político do calhorda, do líder da quadrilha, que é como eles viam e enxergam Lula até hoje. Eles sequer conseguem olhá-lo como um ser humano. Uma segunda fala que me causou espécie, me deixou perplexo e enojado, é do procurador, um dos mais torpes dele, o Carlos Fernandes, quando o Moro não conduziu coercitivamente Dona Marisa, apenas Lula. Ele ironizou e falou: Moro é muito cavalheiro, é muito bonzinho. Ele deveria ter ordenado a condução coercitiva de Dona Marisa. É a fala de um covarde, é a fala desses sujeitos paspalhos, bonachões que jogam conversa fora em botequins de quinta categoria. Porque todo mundo sabe, até os inimigos políticos de Lula, que Dona Marisa é só uma dona de casa, ou era, faleceu, é companheira de Lula e que não tinha nenhum envolvimento nos atos políticos ou administrativos do seu marido. Quer dizer, é aquela fala maligna, perversa, feita só para humilhar, para achincalhar. É a pessoa que deseja que algo ocorra para ver seu inimigo mais humilhado do que ele já está. Então, esses são os procuradores da Lava Jato. Alguns podem até ter começado bem intencionados, depois eles se perderam num caldo fétido de nojo, desprezo e ódio contra Lula, Dilma e o PT, e o orgulho de se sentirem celebridades, e começaram a botar os pés pelas mãos. Por fim, quero comentar da decisão da juíza Carolina Lebos de mandar Lula para uma prisão comum em São Paulo. Ora, se fosse Fernando Henrique, ela jamais faria isso, porque as pessoas tendem a respeitar
os estadistas, os ex-presidentes de um país. E ela foi tão cínica e vulgar e incivilizada no seu despacho que ela falou: não precisa botar Lula em sala especial, não. Coloque-se o prisioneiro em cela comum, desde que atendidas as condições de salubridade, de higiene para um idoso. Como se ela não soubesse o que são os presídios brasileiros. Como se ela não soubesse o que seria botar um homem da estatura de Lula com 15, 20, 30 presidiários. E se 10 não gostassem dele? Quer dizer, foi uma ação tão sórdida que eu fico surpreso do CNJ não ter chamado a atenção dela, do STF não ter chamado a atenção dela. Quer dizer, isso é o que o Brasil virou nesses tempos de Lava Jato. Um último exemplo é essa fala do Deltan Dallagnol, que surgiu agora, vazou, ele consolando Érica Marena, a delegada que levou o reitor Cancellier de Santa Catarina ao suicídio, com uma operação farsesca onde ela só queria aparecer. Ela estava provavelmente com crise de abstinência, porque estava jogada em Santa Catarina, tinha perdido os holofotes da Lava Jato em Curitiba e chamou mais de 100 policiais federais, ao custo de alguns milhões de reais, para uma operação envolvendo 80 milhões numa universidade federal, que era o valor de todo o programa. Ela acusava o reitor de ter roubado 8 milhões, depois caiu para 500 mil, depois para 7 mil, e até hoje não apareceu uma prova de roubo do reitor Cancellier. E ela humilhou o reitor, ele foi preso porque ela influenciou o procurador fez a juíza Janaína Cassoli pedir a prisão, sem motivo nenhum, do reitor Cancellier. E lá ele teve uma revista anal atrás de celular escondido. Vejam vocês, um reitor de universidade federal tratado como um traficante de drogas. Isso é Érica Marena, isso é Lava Jato. E para essa pessoa, Dallagnol falou que Érica, estou contigo, você terá as minhas preces e minhas orações. Não ligue para os que estão te criticando, são uns imbecis. Eu pergunto ao senhor Deltan Dallagnol, se fosse seu pai preso pela Érica Marena nas mesmas condições, humilhado, com revista anal, e seu pai se suicidasse, o senhor estaria orando por Érica Marena? O senhor estaria chamando de imbecis aqueles que achassem que seu pai foi vítima de violência? Então o senhor é um hipócrita, o maior dos hipócritas, porque conforta uma delegada vulgar, grosseira, capaz de um ato violento que leva um ser humano inocente ao suicídio. E diante da tragédia da morte desse homem, nem assim o senhor se comove. E o senhor diz que vai orar por Érica Marena. O senhor é o pior dos hipócritas. É isso. Eu só queria relembrar algumas das falas e ações de procuradores, juízes da Lava Jato e toda a imensa desumanidade deles. Maquiavel estava certo, o poder corrompe. E na pessoa comum, vulgar, alçada à celebridade, eu digo, ele corrompe muito mais e de modo muito mais perverso. Um bom dia a todos.